inícios, né, do 8º ano, esse aqui é o Gabriel que está gravando, e é uma honra para a gente estar com o Senhor, né? É bastante aprendizado que a gente vai receber e aprender bastante da sua história. A gente vai fazer 9 perguntinhas. Tá. A primeira pergunta é: como você descobriu seu amor pela escrita? Uma pergunta interessante, porque agora, alguns minutos, estava conversando com a mulher e ela me fez uma pergunta nesse sentido. E eu disse para ela: a primeira poesia que eu tenho registrada com data, apenas o ano, foi em 1972. Nessa época, eu assisti um filme chamado O Pequeno Grande Homem, com um ator famoso, Dustin Hoffman. Em determinado momento desse filme, um jornalista, curioso porque vocês estão trabalhando como jornalista agora, e no filme, na cena, um jornalista vai entrevistar o rapaz de 16 anos. E o jornalista pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, no meio do nada, nas montanhas, com neve, com frio? Podia estar na sua cidade de origem, que ele sabia que era Nova York. Lá tem tudo, para que está aqui perdido, sozinho? Ele disse assim: todo homem, toda mulher precisam deixar a sua marca no mundo. Essa marca pode ser pequena, que somente aquela pessoa veja. A minha está sendo aqui, trabalhando nessa ferrovia, pregando cravos, colocando dormentes para que os trens passem. Quando eu me for, a minha marca ficou aqui nessa estrada. Aí eu pensei assim: que marca eu deixarei? Eu vou começar a escrever e registrar. A partir dali, a segunda poesia que eu escrevi, eu já coloquei dia, mês e ano. São mais de 800 até hoje. Alguns livros escritos. E é a minha marca que eu estou deixando. Por isso eu comecei a escrever. Vai deixar uma marca. Perfeito. A segunda pergunta é: dentre todos os livros que você escreveu, qual você mais gostou? Interessante essa pergunta, porque eu vi um escritor famoso dizendo assim: o último livro sempre é o melhor. Este é o meu último. Não me atazana, Atanásio. Por que se diz que o melhor é o último? Porque o escritor está sempre tentando se aperfeiçoar. Ele faz um trabalho, no trabalho seguinte ele quer fazer melhor, ele vai buscar mais qualidade, vai caprichar mais para deixar este livro melhor que o anterior. Gosto dos meus, que são 5 individuais até hoje, mas o último, sem dúvida, é o que mais me deu satisfação, porque eu coloquei mais do que eu gosto, mais daquilo que eu gostaria. Calma aí, Vinícius. E qual foi o primeiro livro que você escreveu? O primeiro livro chama-se Relações Complexas. Ele trata, é só de poesias, e ele trata da relação entre pessoas, principalmente homem e mulher, o relacionamento de casal, de marido e esposa. Eu estou casado há 48 anos e com a mesma mulher, e sempre tem dificuldades, mas com cuidado, com bom senso, com capricho, a gente consegue superar os problemas. O que nós temos visto é casais que iniciam um relacionamento e se separam
e arranjam outro e separam, e mais um terceiro. Isso não é bom. No meu entender, não é bom. Quando a gente escolhe uma pessoa para viver, me parece que deve pensar muito a respeito, conhecer bem aquela pessoa, para dizer assim, eu posso viver com ela o resto da minha vida. Fui criado com essa educação e estou colocando em prática. Então, relações complexas, eu vejo, trata justamente desses altos e baixos, onde a gente busca resolver problemas. Eu tenho uma poesia nesse livro que diz isso: quero que me tenhas na palma da tua mão ou no fundo da tua cabeça. Quero que me tenhas num momento saboroso ou no fundo da tua cabeça. Quero que me tenhas na palma da tua mão. Isso eu fiz para minha esposa. Eu acho que diz tudo. Próxima pergunta. Como que é a sua rotina na escrita? Perguntas interessantes e já ouvi algumas respostas nesse sentido. Não me recordo agora, eu acho que era Wagner, um autor austríaco, músico austríaco. Ele dizia que levantava às 7 da manhã, tomava café, às 8 ele entrava no seu ateliê e compunha até o meio-dia, almoçava e fazia o período da tarde. E aí ele ia descansar. Rotina, trabalho, trabalho, trabalho. Ele dizia que assim, eu escrevo quando me dá vontade. Quando eu vejo alguma coisa, quando eu lembro de alguma coisa, quando eu sei de alguma coisa, quando eu sinto algo que eu acho relevante, por intuição. Escrevo antes que de mim se diga que jaz extinto. A próxima. Como você costuma escrever? Algum momento, tipo assim, você pensa que está muito cansado, quer parar, ou você sempre está alegre para escrever, assim? Como eu já disse na resposta anterior, eu escrevo por instinto. Quando me surge uma ideia, por pequena que seja, eu fico remoendo essa ideia por algum tempo e no momento que tem corpo suficiente aquele texto, eu escrevo. Já me aconteceu, estou usando jaqueta de moto, eu uso moto, piloto há 50 anos, e já me aconteceu de ter ideias enquanto pilotava e escrever uma história ou uma poesia a partir dali. Estava viajando na altura de Lages há alguns anos e vi uma casa de madeira e tive uma ideia para escrever um texto a respeito. Viajei o resto do dia, à noite estávamos eu e minha esposa, estávamos em Chapecó e cerca de meia-noite eu peguei um caderno e uma caneta e escrevi a história que eu imaginei com relação àquela construção. Isso ocorreu algumas horas, cerca de 12 horas depois de eu ter visto aquela casa que me chamou a atenção. Essas são as últimas. Qual conselho você daria a um escritor que recentemente ingressou na carreira? Eu acho que o escritor precisa, antes de mais nada, estar atento a tudo o que acontece à sua vida, qualquer detalhe.
Uma feira, como está acontecendo aqui, pode ser um motivo. Uma criança que está ali vendendo um brownie ou coisa parecida pode ser a razão para esse escritor escrever uma crônica ou até mesmo um romance. Pode ser o ponto de partida, aquele detalhe pequeno. Você está atravessando a rua e dá de cara com um cachorro atravessando também. O cachorro não presta muita atenção nos automóveis, mas se ele está atravessando e um motorista tem que frear para não atropelar o bichinho, isso pode dar uma bela de uma história. Então, o conselho é: esteja atento, preste atenção nas pessoas, no ambiente, nos fatos que estão acontecendo. E com suas palavras, transmita isso, escreva, produza. Acontece na sua opinião desse evento para os leitores, para quem tem essa pergunta? A importância é todo, como incentivo, principalmente aos jovens, como amostragem de nós que escrevemos, e o diretor Daniel está de parabéns pelo esforço que ele tem demonstrado, pelo trabalho. Eu sei dessa feira literária desde o início do ano, em março, mais ou menos, e sei do empenho que o Daniel tem demonstrado para que se realize a contento. Eu acredito que esteja sendo como ele queria, sim, ou talvez até melhor. O afluxo de pessoas, o movimento que nós temos aqui está sendo muito bom. E, mais uma vez, o que ele está fazendo é justamente incentivar os jovens a prática da leitura e da escrita. Por isso que eu digo que o futuro do livro ainda existe, por pessoas como o Daniel, como os professores de vocês, que observam o interesse aqui, e como vocês, alunos, que estão interessados em participar. É isso. Muito obrigado a vocês. Meu nome é Vinícius, do 8º ano. Quem está gravando é o Gabriel e a gente vai fazer uma entrevista, né, sobre sua carreira, algumas perguntas para você, né? E é isso. Tá. Primeira pergunta é: como você descobriu o seu amor pela escrita? Então, desde os 13, 14 anos eu sempre escrevi muito, sabe? Mas tudo que eu escrevia eu lia e não compreendia muito bem o que eu escrevia, o que eu tinha que passar de mensagem. Daí eu escrevia e tinha uma gaveta eu ia guardando. E daí, com o passar do tempo, depois com a minha profissão técnica de enfermagem, eu trabalho no hospital, também sou terapeuta, eu pude ver que tudo aquilo que eu escrevia, porque desde 14, 15, até a vida adulta, eu sempre escrevia, mas como mostrava para as pessoas. E daí, com a descoberta das terapias integrativas, que também faço, com o meu trabalho no hospital, eu pude ver que toda aquela minha escrita poderia se transformar em livro, poderia ser uma contribuição de auxílio para as pessoas que buscavam o autoconhecimento. Próximo, dentro de todos os livros que você escreveu, qual que você mais gostou? Então, no momento, eu só tenho um livro escrito, que é O Encanto do Beija-Flor, que eu lancei na pandemia, tá? Que é um livro de mensagens diárias. Mas eu já tenho mais 2 livros escritos, só que eu ainda não lancei. Provavelmente em 2026 eu vou estar lançando esses 2 livros. Eles são desse mesmo segmento, né? De mensagens diárias que possam contribuir para as pessoas. O que você faz para elaborar cada história? Então, o meu livro é Conexão Espiritual e Autoconhecimento. Então, eu tenho o hábito de fazer meditação diante das terapias que eu trabalho, né? Então, busco me conectar com uma parte minha e daí, nesse momento, eu acabo me escrevendo, deixo a intuição vir e a
vida foi. São mensagens que contribuem com o que você pode fazer, a você se descobrir, a força que tem, determinação. Então as mensagens têm esse segmento. Como que é a sua rotina de escrita? Eu trabalho de manhã nas terapias integrativas, né? Durante a tarde eu trabalho no hospital universitário e procuro, através da disciplina, porque eu preciso ter muita disciplina para comandar o meu tempo, coordenar, né? E daí 2 vezes na semana eu paro e tiro 1 horinha e meia para só me concentrar na escrita. É assim que eu procuro me organizar. Você costuma sempre escrever ou em algum momento você pensa que é muito cansativo e deveria parar? Não, se eu pudesse, eu escrevia o dia todo. Se eu tivesse, às vezes, eu tenho dificuldade em escrever no computador. Eu gosto do papel, da caneta e ali escrever, né? E é como se a minha mente canalizasse com a minha mão e escrever cada vez mais. Por isso que eu digo para ele que eu preciso ter disciplina, mas eu gosto muito de escrever. Qual conselho você daria para alguém que está recentemente ingressando nessa carreira de escritor? Como eu te falei, disciplina é a palavra-chave, né? Porque a gente tem pessoas que dizem assim, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, mas se a gente tiver uma organização e disciplina, você consegue muito. Não é fácil, porque todo o processo de construção de um livro, depois a diagramação, escolher a carta, escolher o nome, participar de eventos como esse para estar fazendo a divulgação, é um trabalho exaustivo. Então a gente tem que gostar muito e querer muito seguir, até porque a tecnologia está tomando conta e as pessoas cada vez menos estão buscando a leitura. Então você tem que amar aquilo que você está fazendo. Com isso, tenho certeza que é sucesso. Você quer ser escritor? Eu não, mas eu faço parte de escrever assim, os trabalhos de redação que o professor Daniel faz pra gente. Então é a melhor parte que ele tem. Tá. A próxima é qual a importância de que você. Não. Dá um cortezinho, você pode continuar mais hoje. Qual a importância que você acha desse evento que tá aí? Então, eu acho de muita importância, porque é uma contribuição com a literatura, né? E eu estou percebendo o envolvimento de todos os alunos, né? Mas está dentro do colégio, então a gente tem que fazer. Não, aqui vocês estão fazendo um trabalho, que acho que primeiramente é para crescimento de vocês, né? Conversar com a gente, que tem toda uma história de vida por trás. Então eu acho que antes do evento acontecer, já houve muita conexão com pessoas, o quanto vocês se empenharam para que isso estivesse acontecendo hoje. Então a importância o tanto de gente que movimentou para que isso acontecesse. E por isso esse sucesso. O Daniel está fazendo, isso pode incentivar novos leitores e já fazem isso que pode mudar. Para a gente tem muita importância, porque acaba tendo um alcance de divulgação. Eu costumo divulgar o meu livro nas redes, mas o que eu gosto mesmo é desse contato, né? Então a importância dessa divulgação da literatura é para que o nosso trabalho seja mais conhecido, então que aconteça muito mais vezes. Você falaria qual é o seu passado quando estava começando a escrever? Eu sempre tive esse olhar e falo para o meu eu passado: coragem, você consegue, é isso mesmo, não desista, siga em frente. E para o meu eu de hoje, falando para a Andréia, que já tem um livro lançado, é dizer, cara, você conseguiu, é isso mesmo. Acho que é isso. Vai. O que você pretende fazer no seu novo livro? Quais são os planos para o seu novo livro? Os próximos? Os próximos.
como eu sou terapeuta holística integrativa, é mais voltado para isso, para as pessoas se conhecerem verdadeiramente. As pessoas estão muito preocupadas na opinião de como os outros veem elas, né? Então, o livro tem o intuito de que a pessoa saiba quem ela é de verdade, que ela não precisa da validação do outro para conseguir as coisas, que traga consciência, que traga com que as pessoas busquem cada vez mais se cuidarem, principalmente olhar para a sua saúde mental, porque as pessoas estão muito doentes. Então eu trabalho com essa linha da escrita, trazendo consciência para que as pessoas se percebam. Obrigado pela entrevista. Tá bom. Oi, eu sou o Vinícius, do oitavo ano. É o nosso trabalho jornalístico que a gente vai te entrevistar, perguntar a sua história, o que você passou, as suas obras, ou obra, né? Perguntas assim, mais normais. A primeira pergunta é: como você descobriu o seu amor pela escrita? Eu sempre gostei de escrever, desde pequena. É uma forma da gente pôr para fora o que a gente sente. E esse livro foi assim. Eu não sei precisar desde quando, mas desde bem pequena eu escrevia e fazia as redações da escola, sempre. Bom, dentre todos os livros, qual que você escreveu, qual mais gostou? O único livro publicado foi esse aqui, Semeando. Mas eu já escrevi outras coisas que não publiquei. Escrevi sobre a minha infância, escrevi sobre a história de família da minha avó, escrevi sobre meu avô, está guardadinho, mas eu não li. Mas esse aqui foi o único que saiu. Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro desafio que você teve que passar para chegar aqui? Para chegar até aqui. Esse livro. Olha, foi tentar vender 1000 livros. Eu fiz uma gráfica e não editora, então a editora que normalmente distribui. E eu não fiz para editora, eu fiz uma gráfica. Então, de repente, eu tinha 1000 livros dentro de casa e tinha que sair divulgando. Foi o meu primeiro desafio. Perder a vergonha de abordar as pessoas, perguntar se gostaríamos de conhecer. E assim foi. Você costuma sempre querer escrever ou em algum momento você pensa, tá muito chato, eu queria parar? Ou é sempre mais de roda assim? Eu gosto mais de escrever quando eu me emociono com uma situação. Aí eu gosto de escrever, sabe? Mas, normalmente, tudo que acontece com esse livro, nas minhas contagens com as pessoas, eu chego em casa e conto o que aconteceu. Então, eu estou sempre escrevendo. O que você faz para elaborar cada história? Só que, na verdade, não é um livro de história, é um manual de civilidade. A intenção desse livro é tornar nosso mundo melhor com o nosso exemplo de gentileza, respeito e educação. Então, para escrever, eu observo muito o comportamento das pessoas. Eu vejo o que estão fazendo de bom, o que não me agrada, e eu vou escrevendo para as próximas edições. E vou sempre aperfeiçoando, sabe? Cada edição está sempre melhor que a anterior, porque o mundo vai mudando. Por exemplo, as primeiras edições eu falava muito do comportamento ao telefone, porque me irritava muito alguém atender o telefone, falou, eu queria falar com o fulano, com a mãe. Mãe, telefone! Isso era horrível, quem está do outro lado ficou ouvindo belo, né, da pessoa. Hoje ninguém mais fala em telefone fixo, é mais celular. Então eu vou mudando de acordo com a mudança do mundo, né? Vou atualizando ele. Recentemente ingressou na carreira de leitor de escritor. Ler bastante. Quanto mais a gente lê, mais aumenta o vocabulário. A gente aprende novas construções de frases. O segredo é a leitura.
Como você é o futuro na questão da leitura? Você vê o futuro dos escritores, da leitura, Isso precisa ser muito incentivado. Muito. Porque com o advento do celular, as pessoas pouco pegam o livro, né? Isso tem que ser muito incentivado na escola, em casa. Menos tela e mais livro. Isso precisa. Qual a importância, na sua opinião, de eventos como esse que está sendo organizado pela escola para escritores, para escritores que já escreveram vários livros e para quem quer começar a ler e escrever? Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Eu gostei muito de trazer o meu livro para cá, para falar com as crianças, com os jovens, com os pais, sobre o assunto dele. E conhecer outros autores também, outros livros. Eu achei muito bom. Outras escolas poderiam fazer o mesmo. Um grande incentivo, uma iniciativa muito legal. O que você falaria para o seu ano passado quando começou a escrever? O que você falaria para o seu ano passado quando começou a escrever? Quando o seu ano passado começou a escrever? Quando eu comecei a escrever. Quando você era mais nova, começou a escrever. O que você falaria para essa pessoa? Continuar lendo e continuar escrevendo. Eu posso contar um pouquinho da história dele? Pode. Pode? Eu falei, sempre gostei de escrever, mas quando eu me mudei para Florianópolis, meus filhos eram pequenos, eu comecei a escrever uma lista para eles. Porque eu levei alguns sustos com alguns amiguinhos. Por exemplo, um dia tocaram campainha, quando eu fui para a festa da porta, que era de vidro, vi que era um garotinho da idade dos meus, eu abri a porta e nesse momento eu me tornei invisível. Porque o garotinho entrou e foi subindo as escadas para chamar os amigos lá em cima e eu fiquei de porta e boca aberta, esperando que ele falasse: oi, tia, posso entrar? O Ricardo está? Eu teria ficado com a porta aberta até agora, quando eu de repente me dei conta que isso não ia acontecer. Isso me marcou demais. E eu pensei, será que os meus filhos agem assim na casa dos outros? Eu me preocupava. Telefone fixo naquela época, 30 anos atrás, eu atendi o telefone e diziam: o Beto tá? Como? O Beto tá? O Beto tá. Quem quer falar com o Beto? É o Joãozinho. O Beto tá? Ô Joãozinho, quem me fala é a mãe do Beto. Tudo bom, querido? Quer falar com ele? Mentira, eu chamava. Depois que o filho atendia o telefone, eu chamava ele dois, botava essa caixa de telefone, ligar para a casa de alguém, cumprimenta a pessoa que está atendendo o telefone. Seja a mãe, o pai, empregado, sei lá, quem for. Ah, bom dia. Quem fala é o Roberto. O fulaninho pode atender, por favor? Muito obrigada. E foram situações como essas que me fizeram escrever para os meus meninos uma lista de comportamento. E a lista foi crescendo, coisas que eu em casa observava. Acordou, faz a cama, chegou na rua, lava as mãos, bebeu água, completa a jarra d'água antes de devolver para a geladeira. Pequenas gentilezas dentro de casa. E a minha lista foi crescendo, eu resolvi levar no colégio onde eles estudavam, sugerindo para os professores a cada dia escrevesse uma única frase no quadro que ia servir para todo mundo. Só que a diretora gostou da minha lista e me propôs fazer um livro. Aí que tudo começou. A partir da minha lista manuscrita, o colégio me propôs fazer um livro de verdade e incluía na matrícula de cada criança. Isso durou 7 anos. Eu até esqueci do livro, o colégio fazia. Quando a coordenadora saiu e o colégio parou de fazer, eu tocar isso sozinho. E aí fiz os primeiros livros. Foi aí a dificuldade de vender. Mas hoje ele já está na 17ª edição, hoje estou com um pouco mais de 43 mil vendidos. E passou a ser minha missão nesse mundo, porque como o assunto dele é civilidade, gentileza, respeito e educação, para a gente ser exemplo do mundo melhor, isso passou a ser a minha missão nesse mundo. Hoje eu vivo em função dele, não pelo dinheiro, mas pelo que ele representa para melhorar nosso mundo. Obrigada a vocês. A primeira pergunta é: como você descobriu o seu amor pela escrita? Desde o meu
A minha ânsia pela escrita aconteceu aos 6 anos de idade. Eu perdi meus pais aos 5 e eu tinha um vazio muito grande que eu precisava preencher. Então eu comecei a viajar nas histórias. Eu lia muito história em quadrinho, a minha formação é história em quadrinho. Eu lia muito e a partir daquelas histórias que eu lia, eu ia criando as minhas histórias, até para estar próximo dessa falta que havia. Então começou aos 6 anos de idade. Oi? Pode. Dentre todos os livros que você escreveu, qual você mais gostou? Veja os Reinos da Luz e do Breu. Essa eu digo que é a minha obra-prima, porque ali eu fiz uma criação de personagens. São 14 personagens, 12 deles inspirados em orquídeas. Então realmente é a minha criação. E esse livro nasceu para ser eterno. Eu já tenho a segunda história dele, já me vi a terceira história em quadrinho, e ele vai ter continuidade, porque são personagens criados para se eternizar, né? Eu teve que passar para chegar até aqui. Realmente a carreira de um escritor é bastante difícil, porque é um processo. Tu te sente escritor porque tu já escreve mentalmente há muito tempo, mas eu coloquei no papel aos 51 anos de idade, só. E a partir dali que realmente iniciou o processo. Aprender como é que funciona o processo editorial, aprender como é que funciona toda a sistemática, né? Todo o processo realmente que envolve o escritor. Então, ele é difícil, ele é árduo, mas ele vale muito a pena, ele compensa muito. O que você leva para elaborar cada história? O tempo é relativo. Eu tenho histórias, por exemplo, que eu criei, que eu escrevi, porque eu tenho um processo diferente. Eu escrevo mentalmente toda a história e depois eu passo para o papel. Então, às vezes, quando eu vou para o papel, ela é muito rápida. Eu fico construindo ela mentalmente por meses, às vezes por anos. De repente, quando eu sento na cadeira para escrever, eu levo alguns deles. Teve um processo já que eu levei uma semana, mas já estava escrito. Déjà Vus foram 5 anos. Então, é muito relativo, depende da complexidade de cada trabalho que a gente vai fazer. Como que é a sua rotina na escrita? A minha rotina... A minha mulher briga comigo, do céu, sai do computador, por favor. Então, como eu sou ilustrador também, às vezes eu fico brincando com a ilustração, agora eu estou brincando de modelar personagens, né, dentro de cerâmica fria, já para fazer modelagem também. Então eu fico me retirando um pouco do computador, porque a gente se enfia ali e dali não quer sair. É preciso sair um pouquinho para poder... Porque eu tenho no meu processo, como eu sou ator, já trabalhei como ator, então eu tenho o hábito de entrar no meu personagem, incorporar ele. Então eu saio de um personagem, entro no outro, e ali a gente vai ficando. Então eu preciso achar meios de sair um pouco do computador, porque senão eu fico muito tempo. Você costuma sempre escrever, ou algum momento você pensa que é muito cansativo, deveria parar? Às vezes a gente se desgosta com algumas coisas e pensa, eu vou parar, vou largar aqui tudo. Mas não, aquela pessoa que nasce para a escrita, nasce para a arte, ela pensa isso e daqui a pouco já retira o pensamento já se foi. Realmente isso é a vida da gente, é a essência da gente, é onde a gente se sente bem. Eu tenho uma frase que eu digo, que o escritor de alma não escreve, cede suas mãos para serem usadas como instrumento de vida. Então há uma magia nisso aí que a gente não consegue explicar. A próxima é: como você vê o nosso futuro na questão da leitura? Bem, eu tenho em dizer que quem não sabe ler não sabe nada. Quem não sabe interpretar um texto, ele não consegue fazer matemática, ele não consegue fazer física, química, não consegue fazer nada. A interpretação de texto
eu penso que é o fundamental de tudo, é a base de tudo. Então a leitura ela é necessária, extremamente necessária, porque com a leitura você, eu digo que engorda o seu léxico, né? E quando tu tem um léxico puro, um léxico forte, tu é desprovido de trava, né? Tu consegue progredir em qualquer assunto, mesmo que não seja um escritor, num diálogo, num trabalho de outras linhas, né? Então, leitura, interpretação de texto, por favor, sejam rigorosos nisso. Isso que eu falaria para você do passado, quando eu começo a jogar. Para o meu passado eu diria, aliás eu digo isso sempre, como eu gostaria de não ter feito outra coisa na vida que não fosse escrever. Mas como eu disse, a perda dos pais me fez eu seguir um caminho que eu não tive que seguir, né, para poder fazer o meu pé de meio. Mas eu diria, Celso, inicie aos 6 anos, comece a escrever aos 6 anos, porque aí tu tem uma carreira inteira. Na verdade eu já tenho história em quadrinhos que está saindo dos meus avós. São um livro de 230 páginas, 260 páginas, vai ser dividido em 2 livros. Eu já tenho mais 4 livros escritos que estão prontos para serem publicados. Então eu escrevo muito. Eu escrevo poesia, eu escrevo textos soltos, né? Então eu tenho muita coisa escrita. Sim, não paro, eu continuo, eu vou. Enquanto a sanidade me permitir escrever, eu vou escrever, mesmo que eu não consiga editar. Esse livro fica no computador e futuramente alguém edite. Mas eu não consigo, a escrita é a minha.